Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente de aula online, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Sou Marlon Borgatti e eu quero te convidar a passear hoje pela nossa aula 4. E aí, vamos conversar? Vamos dar início à nossa aula 4 hoje falando sobre discipulado e comunhão. É aquele incrível convite ao discipulado que nós temos feito nas nossas aulas até aqui. Autor do nosso estudo é o pastor Irene Chaves, Igreja Batista da Orla Oceânica, em Niterói. Nós estamos nos baseando por esse estudo dele. E vamos falar hoje sobre essa parte do discipulado na comunhão. Então, o principal fator para o crescimento do número de pessoas que seguem a Jesus é a maneira como vivemos o Evangelho em comunidade. Literalmente, ainda mais nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, é preciso ser muito mais do que parecer. No sentido de precisamos muito mais demonstrar do que falar. Então, nunca talvez, nos tempos atuais, foi tão preciso viver o Evangelho na íntegra, para que a comunidade identifique quem nós somos. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das suas refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Atos 2, de 46 a 47. Nessa época de Atos era incrível porque verdadeiramente iam sendo acrescentados àquelas igrejas as pessoas que iam sendo salvas, porque era uma igreja sadia, era uma igreja que vivia e inspirava a comunidade. Então não é possível, segundo a luz do Evangelho, existir uma igreja, uma instituição que não serve à sociedade. Não faz sentido. Terem templos megalomaníacos, mega shows gospels, e simplesmente não fazer nada por aquela sociedade, a não ser entretenimento. Isso não faz sentido. E as pessoas elas têm desenvolvido vínculos de comunhão muito mais pela parte afetiva do que interesse ultimamente. E isso é interessante, porque ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo desse colapso de pandemia, de Covid. Então, a empatia, a afetividade, já que os nossos relacionamentos se tornaram um pouco mais feios, né? Não pode apertar a mão, não pode abraçar, não pode dar 2 beijinhos. Então, a afetividade, a forma como nós conduzimos, se tornou hoje algo muito mais importante, muito mais observado, muito mais íntegro. Porque antes talvez havia muitos outros interesses para a pessoa chegar na igreja, na comunidade de fé. Hoje ela vai muito mais pelo carisma, vai muito mais pela percepção e vai muito mais por aquilo que ela entende que aquela igreja faz pelos outros. Então isso está cada vez mais latente. Isso nos desperta para uma atitude muito mais acolhedora. E para que uma igreja ela possa se reunir em comunidade, a gente deveria se perguntar: para quê? Então que uma igreja ela nasce numa comunidade. Você já reparou que nos tempos atuais, às vezes numa mesma rua existem 2, 3 igrejas, num mesmo bairro, 10 igrejas, 5 igrejas, no mesmo círculos e raios aí. Para quê? Para que essa igreja se reúne em comunidade? Qual é o verdadeiro sentido daquilo ali acontecer?
discipulado e comunhão, pensando nisso, qual seria? Primeiro, ela precisa estar submetida à direção do Espírito Santo, porque é muito fácil o ser humano, o homem pensar, não, eu acho que Deus falou comigo, nós vamos implantar uma igreja ali. Aí você para pensar, peraí, ali é o centro de uma cidade, onde existem empresas, indústrias, um poder aquisitivo grande, até hotéis, ou um hotel naquele centro da cidade. É um ponto turístico daquela cidade, muito bem localizado. Dependendo da cidade, tem até aeroporto rodoviário perto. É ali que eu vou construir a igreja. Será? Será que é ali? Será que essa é a direção que o Espírito Santo está querendo? Será que já não existem outras igrejas já estruturadas que já fazem o trabalho necessário naquele centro? Será que talvez não seria mais sábio ou até inteligente orar um pouquinho mais e tentar ver bairros próximos àquele centro que não estão conseguindo ser tão bem assistidos assim, e aí sim implantar uma igreja ali? Então, primeira questão aí, a gente tem que pensar que para uma igreja se reunir numa comunidade, ela precisa ter a direção do Espírito Santo. Fato. Sem isso, nada pode dar o segundo passo nem o terceiro. E aí a segunda parte é que ela precisa estar aberta às possibilidades da ação de Deus. Porque às vezes nós temos as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos. É importante ter todo um planejamento, sim. Só que Deus, ele conhece a íntegra de tudo, né? A raiz de tudo, de todos os problemas, de toda a questão. Então, pode ser que Deus mude as nossas possibilidades, pode ser que Ele mude a nossa forma de fazer a coisa acontecer. E aí a gente precisa estar aberto a essas novas possibilidades e possibilidades da ação direta de Deus e até mesmo surpresas de Deus. Nós jamais poderemos surpreender Deus, mas Deus sempre nos surpreende. Então, a gente precisa estar submetido à direção do Espírito Santo de Deus e aberto a possibilidades da ação de Deus. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: uma igreja, ela deve ser muito mais do que um lugar para frequentar. Ela precisa ser uma família a qual pertencer. E aí eu coloquei exatamente isso. Age como um sinal do reino de Deus no mundo. Por quê? A igreja virou clube. A igreja virou status dependendo da igreja. A igreja virou um iPhone ou um belo Android que você carrega e você exibe, olha, eu sou daquela igreja ali, eu vou todo culto jovem naquela igreja ali, eu faço parte dela. Aí eu vou todo domingo à noite recarregar as minhas baterias. A igreja, ela precisa ser uma família para ser e pertencer. E aí a gente já entra numa outra questão, né, talvez um pouco complexa, que a gente não vai abordar aqui, porque toda família ela tem hierarquia, toda família ela tem regras, toda família ela tem muitos defeitos e muitos acertos. E toda família ela precisa se perdoar e continuar caminhando. Porque pai, mãe, filhos ali simplesmente não discutem porque o filho não arrumou a cama e o filho fala, tá bom, eu não arrumei a cama, você está discutindo comigo, então eu vou embora. Não é assim que funciona. Então, se a gente for pegar um pouco ali pela raiz da coisa, uma família para ser e pertencer, é o que devemos realmente ser e até exigir de uma igreja, para que ela possa
simbolizar a questão de comunhão mesmo do corpo de Cristo, nós precisamos também, como corpo, ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de habilidade para lidar, porque se eu, como ser humano indivíduo, sou falho, muito falho, os outros também serão. Os líderes daquela igreja também serão. Eles são. Então, um grande sinal do reino de Deus no mundo é quando você encontra uma igreja para ser pertencer, que pareça como uma família. E uma família não é algo perfeito, mas é algo maravilhoso. É muito bom quando você se sente daquela família que você pertence. Então, por exemplo, quando você é de uma família, você vai lá e abre a geladeira sem precisar pedir permissão para ninguém, sabe? Você sabe o que pode ou não fazer. Você faz parte daquilo ali. Se alguém fala mal, você se dói também. Se precisar fazer um esforço, você vai se doar mais do que necessário, porque é a sua família. Você vai fazer acontecer. E por mais que não sejam pessoas perfeitas, você vai continuar amando. Então, uma família é uma igreja, é uma comunidade, é o sinal do reino e é algo que precisa caminhar cada vez mais para ser um lugar para sempre vencer. E qual é o ciclo estratégico da evangelização a partir, então, da comunhão? Comunhão significa relacionar-se com o corpo. O corpo de Cristo são as pessoas, são os nomes. Então, qual seria, então, essa parte estratégica da evangelização? Primeiro, quando você vem da multidão para um pequeno grupo, por exemplo, que é um PGM, uma célula, algo desse tipo. Você entra na igreja, você é recebido, você gostou daquele ambiente, você quer fazer parte, então você já é inserido num pequeno grupo, um grupo de 5 a 15 pessoas no máximo, onde você se relaciona semanalmente, onde você vai poder compartilhar da sua vida, das suas dificuldades, das suas alegrias, caminhar junto, se sentir próximo de todo aquele organismo maior que é a igreja. Do pequeno grupo para a igreja em si, porque quando você já é acolhido em um pequeno grupo, se sente parte de uma família, mesmo que seja uma parte da família do todo, aí sim você já vai se sentir muito mais encorajado para poder desbravar e fazer parte de todo o grupo da igreja. Então, da multidão para um pequeno grupo, do pequeno grupo para a igreja, e da igreja você volta para a multidão. Calma. Não voltar para a multidão no sentido de retroceder. Você volta para a multidão no sentido de levar as boas novas, aquilo que você aprendeu. Você aprende e serve para continuar servindo. Nunca para ser servido. Isso não é o Evangelho de Jesus. Então, por que está tudo muito chato hoje em dia? Por que está tudo muito demagogo hoje em dia nas igrejas? Porque se criou um ciclo vicioso onde eu quero ser servido. E eu vou servir quando eu tiver tempo. Só que Jesus fala que devemos considerar o outro mais importante do que nós. E devemos amar o outro como nós nos amamos. Então, eu gostaria de ser servido o tempo todo, então eu preciso servir o tempo todo. Então, um ciclo bem estratégico de evangelização a partir da comunhão é você vem da multidão, um pequeno grupo é acolhido ali. Você sai desse pequeno grupo, vai para o grupo grande da igreja, se relaciona ali e interage. E da igreja, você vai para a multidão, leva as boas novas. Olha o que Billy Graham disse. É muito interessante. A Bíblia, ela não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Você parou para pensar nisso?
Existe um ditado na lei militar que é o seguinte: disciplina consciente. E disciplina consciente tem muito a ver com Geraldo Vandré, na frase da sua música, que é: quem sabe faz a ordem, não espera acontecer. Então, tem tudo a ver com o que o Billy Graham disse. A igreja, ela precisa diariamente estar em busca dos pecadores. Sair da igreja para a multidão, para resgatar aqueles que precisam ser salvos, para poder levar o evangelho, para poder compartilhar, para ser um testemunho vivo, para fazer com que o reino de Deus seja cada vez mais aclamado através da nossa vida para a glória dele. E como a igreja cresce, então? Mais irrelevância do que em números. Sempre parece que, no nosso egocentrismo, a gente precisa de status, de números para alimentar a nossa vaidade. Só que números não quer dizer que é algo que esteja sustentado, que seja algo que tem alimento, que tem relevância. Então, Romanos 1, de 15 a 16 diz: por isso estou disposto a pregar o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A maior relevância de você estar inserido nisso tudo é você estar disposto a pregar o Evangelho, mesmo que não precise falar nenhuma palavra. É buscar em Deus. Principalmente, nunca se envergonhar. Ah, você é cristão? Aí eu falo. Não, sempre. Sempre ter orgulho e prazer. Buscar viver uma vida de uma conduta que expresse isso para que você tenha prazer. Estar disposto a qualquer momento. Olha só, a gente vai fazer uma reunião que você pode já posso. Pode fazer uma palavrinha de 5 minutos só para mim? Posso. Eu posso. Sempre, sempre disposto e disponível para poder pregar o Evangelho. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Propagar o Evangelho. E é muito mais influência do que visibilidade. Diminua eu e que ele cresça. Evangelização não é uma estratégia de marketing, mas a proposta de uma nova vida que nasce de um encontro genuíno com Jesus. Então, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Tem muito mais a ver com o poder de influência que nós temos na sociedade e o status que a gente vai ter. Então, o seu trabalho no lugar onde, por exemplo, todo mundo tem um tipo de conduta que eu considero uma conduta fora do que a Bíblia nos ensina, eu vou continuar sendo uma pessoa firme ali naquele estilo de vida que eu escolhi. E aí, por mais que as pessoas não falem, isso gera uma influência. Vocês vão observar, caramba, passa ano, entra ano, e aquele rapaz, ele continua firme, né? Ele não cede, ele tem um jogo de seguro, ele tem um domínio próprio para lidar as coisas, ele é diferente. Então tem muito mais a ver com a influência, como a gente se posiciona, do que a visibilidade de chegar no papo. Jesus chama. Eu posso falar com você agora, tem momentos para isso, entende? Então, o salvo ele precisa salvar, e a luz precisa iluminar. É matemática exata. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está perdendo tempo. E tem muito mais a ver com compromisso do que em atividades. A evangelização não corresponde a uma agenda de eventos, mas com um conjunto de práticas que sinalizam a presença do reino entre os homens. Então, se eu me comprometo com uma coisinha, eu faço da melhor maneira possível. Tudo aquilo que vier à minha mão, que eu possa entregar e fazer da melhor maneira possível. E não me preocupar somente com atividades, porque, como eu disse, as igrejas se tornaram
holofotes de tempos, né? E tem muito mais a ver com o meu compromisso, meu comprometimento com aquilo, do que simplesmente com as atividades simplórias que eu possa participar. E a gente já parte para a nossa conclusão, que é o seguinte: uma igreja cujos membros estão comprometidos em aplicarem os valores do Evangelho em sua vida de comunhão torna-se irresistível, porque o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas sábio é. Romanos 10, 14. Vamos aprofundar um pouco na mensagem. Como é o seu nível de compromisso com a sua igreja? Pensa aí um pouquinho. Você está interessado na vida de comunhão com as pessoas que pertencem à sua igreja? Qual foi a última vez que você mandou um WhatsApp para alguém, ligou para alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém da sua igreja? O que você pode fazer para fortalecer os laços de comunhão entre os membros de sua igreja? E aí, já pensou nisso? Hoje, com essa técnica, com as nossas possibilidades virtuais e chamadas e tudo que temos aí à nossa disposição, fica assim um pouco mais fácil a gente atuar nessa questão e não ter desculpas para dar. Então, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos olhar para quem nós somos, aonde estamos no corpo de Cristo e nos comprometer, né? Vamos adquirir um descomprometimento, passando por uma assiduidade e gerando um compromisso firme. Vamos ser discípulos, discipuladores, até os confins da terra. Amém? Então, essa foi a nossa aula 4. Fiquem na paz e tenham um ótimo dia.